Bom, para você que veio aqui procurar sobre redação da OCP, eu vou te contar uns segredinhos. Segredinhos não, são questões que a gente sempre, né, se depara com elas quando a gente está trabalhando num processo de correção. E, naturalmente, o comportamento da banca em suas últimas correções passa muita informação, de certo modo, eu trouxe aqui para te ajudar, tá certo? Virar a página da liquidez da sua vida e, naturalmente, passar no concurso e fazer uma ótima redação. Primeira questão, gente, olha só, eu vou pegar aqui uma regra do edital. Sim, a gente precisa ir ao edital para que a gente possa sempre fornecer informação segura. Porque nunca que uma redação de concurso é igual a outra, tá? Você vai ver que aqui, olha só, as regras de avaliação para a OCP são estas aqui, tá vendo? Ela se centra em cima dessas 5 regras e cada banca vai ter seu regramento. Então, eu vou te contar aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, a banca diz que a sua redação vai ser elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais fragmentos de texto. São chamados textos motivadores. Ocorre que muita gente acaba zerando redação da OCP por conta de um problema que eu quero mostrar para você. Por exemplo, aqui a gente tem o enunciado já da questão, tá? Aqui para trás eu não trouxe aqui, mas ficam os textos motivadores. Para que serve? O nome já diz tudo. Textos para você se inspirar, não para você copiar. E a banca tem que tomar um cuidado que a banca destaca sempre 2 aspectos na redação. Ela destaca um e destaca o outro. De tal modo que se você não tiver muito cuidado, você pode confundir o primeiro aspecto com o segundo, que é o tema. Então, só para você não se atrapalhar, aqui parece muito óbvio, mas no dia do concurso todo mundo sabe que as pessoas costumam se atrapalhar pela pressão do tempo, 4 horas e meia para fazer a prova objetiva mais redação, você já sabe o que vai acontecer, não é? Então, eu vou te explicar. O tema da OCP é sempre o último, tá certo? Sempre o último. E você tem que tomar um cuidado que, às vezes, ela te manda uma demanda ainda no enunciado geral. Por exemplo, aqui foi uma questão em que a banca, a partir de textos que falavam sobre fake news, tá certo? E a partir de informações que a gente pode pensar baseados na família, sociedade, educação e indivíduo, não é? A pessoa teria que, a partir dessas leituras todas e do conhecimento de mundo, elaborar um texto dissertativo argumentativo em que se evidencia uma solução para a pergunta que é apresentada a seguir. Às vezes, a solução já é o que já está na pergunta. Por exemplo, aqui fala sobre alfabetização digital para você combater esses impactos negativos das notícias falsas. Aqui fala sobre isso. Por acaso coincide, mas você pode ter aqui uma demanda diferente daqui. E aí você tem que responder objetivamente essa pergunta e, ao final, terminar com a parte que antecede o tema que a banca pede para você finalizar, tá bom? Então, isso é um dado importante. Outro dado importante que você precisa para conhecer mais essa banca, não correr risco de tirar zero nem nada, é o seguinte: a banca deixa você adotar uma linha de dissertação que você pode trabalhar com valores, opiniões e tal. Tudo bem até aqui? Tá, mais ou menos. Porque se você for trabalhar com suas crenças particulares, suas próprias opiniões muito particulares, você vai perder lá pontos na avaliação, gente, que trabalha com o atendimento à estrutura proposta. Por exemplo, se a banca pediu dissertação, quais são os passos em falso que eu dou que me fazem perder a dissertação? Primeiro, ficar redigindo parágrafo no passado, com verbos no passado. A gente não faz isso em dissertação, isso é típico de narração. Ah, mas um verbo outro, não um parágrafo inteiro. Começa por aí. Segundo, a banca vai te pedir dissertação argumentativa, que é a dissertação que vai se voltar para o convencimento. Então, as suas ideias terão que serem baseadas em provas. Você vai ter que pegar as suas ideias e associar a cada ideia que você apresentar um exemplo, associar um argumento de autoridade, quando você vai a um especialista para fundamentar o que você está tentando dizer, né? Comparações, né? Você compara, por exemplo, uma situação econômica de um país com outro, alguma coisa assim, né? Uma situação cultural, etc. Também números, né? Chamadas provas concretas, resultados de pesquisa, etc. Então a banca vai exigir, não acredite que ela vá te dar uma nota boa apenas pelas opiniões. Embora o corte seja pequenininho, mas ele existe, tá? Você vê que a banca não é tão severa assim, não. Outra questão, pessoal. Vou tirar aqui o rascunho e vou pegar aqui.
A banca vai te dar lá um mínimo e um máximo de linhas. Ela não é tão radical em relação a este mínimo. Será que eu tenho que escrever quase 30 linhas para eu poder ganhar nota na OCP? Não é por aí, tá? Você às vezes pode fazer 25 linhas e uma pessoa desenvolver 30 linhas não quer dizer que a banca vai ser muito chatinha com você, não. Importante, ó, aqui. Atender pontualmente o tema, ainda no primeiro parágrafo, tá certo? Desenvolver o seu texto conforme o que você trouxe neste primeiro parágrafo. Ali no primeiro parágrafo já é bacana você já apresentar teu ponto de vista e já sintetizar seus argumentos, ainda no primeiro parágrafo. Não guarde a cereja do bolo pro fim não, tá, gente? Tem que aparecer no primeiro parágrafo, tranquilo? E depois você desenvolve tratando os argumentos que tem a ver com o que você aqui apresentou no início. Depois, a banca, ela exige excelente coesão referencial e sequencial. O que é isso, Júnior? Olha só, eu vou te mostrar. Aqui, gente, ó, redação de aluno costuma vir com todos os erros que os alunos cometem, tá? Às vezes o aluno, em fase recursal, manda redação pra gente. Por exemplo, a banca pedia para falar sobre alfabetização digital, não é? Como mecanismo de combate a fake news. Então, o que era importante? Você já falar da alfabetização digital aqui. Você vê que esse aluno não fala, ele fala da fake news, da origem e da disseminação da fake news. Então, ele erra a abordagem temática no início. Ele demora, ele vai falar no segundo parágrafo. Veja só, quando ele vai falar. Ele vai falar aqui no segundo parágrafo, né, que a gente transcreveu a redação dele. Aqui que ele fala de alfabetização digital, que ela deve ser incentivada e praticada em conjunto pela sociedade, família, etc. Então aqui que ele vai responder, ele demora bastante. Aí depois ele vai trabalhar, ó, em primeiro plano ele traz o primeiro argumento, em segundo plano traz o segundo argumento. Então vocês vão ver que ele consegue trabalhar a coesão sequencial, que é aquela coesão de sequência de parágrafo, tá certo? Embora seja uma redação que tem alguns probleminhas, olha só, a avaliação eu vou te mostrar. Como ele demora a atender o tema, a nota de 10 pontos cai para 6, tá certo? 6 pontos. Já a coerência e a coesão, a banca gosta quando você mostra uma boa sequência, ali um exemplo que eu citei para vocês, então ele conseguiu 10 pontos, tá bom? O atendimento à tipologia textual, ele ficou com um pouquinho, perdão, ele ficou com 8,75, até que a nota foi boa, porque ele trabalhou as ideias, mas faltou o mecanismo de comprovação, ele não trouxe. Tá? Eu não li tudo para vocês, mas ele não trouxe esse mecanismo de comprovação. Então eu falei, a banca tira um pouquinho, mas ela tira, tá? É uma banca chata com gramática, Júnior? Não é uma banca chata com gramática. Por que não é? Aquela redação continha 20 erros gramaticais e a banca só contou 10. Ela geralmente sempre conta pela metade, tá bom? Quero fazer provas de redação para a OCP. Qual que é o melhor caminho, professora? Exatamente, eu trabalhar de forma muito objetiva, fundamentar minhas ideias e evitar usar verbos no passado, tá? É isso, tá bom? Você gostou, quer estudar com a gente no Turma de Redação com Cursos, né? Mande aí um WhatsApp para o 329901, né? 2614. Fala com a Isa, peça um desconto e vem estudar e transformar aí o seu amanhã nos concursos públicos, tá bom? Um beijão para você.